No filme Silêncio, de 2016, o grande diretor de cinema Martin Scorsese nos insere na realidade do Japão século XVII pós-evangelização bem-sucedida dos jesuítas, uma espécie de império contra-ataca, né? O shogunato Tokugawa, temendo a dominação europeia, então começa uma grande perseguição para que os católicos apostatassem. Um dos religiosos jesuítas apostatou, então a ordem mandou outros dois para resgatá-lo. Então, ao entrar no Japão de uma forma clandestina, eles perceberam o desejo que os japoneses que conheceram Jesus para ter Jesus novamente, pediam a confissão, pediam a missa. Tem uma cena que me marcou muito, porque eles chegam numa aldeia, e nessa aldeia eles querem uma lembrança, qualquer lembrança. Então, não tendo mais nada para dar, aquele sacerdote desmancha o terço e dá uma bolinha daquele terço para cada um, e eles guardam aquilo como se fosse uma relíquia de primeiro grau. Quem conheceu Jesus não se satisfaz com mais nada desse mundo. É o que nós vemos no Evangelho de hoje, em João 20, a partir do versículo 11, onde Maria Madalena, ela chora de saudade de Jesus ali, né, no túmulo que estava aberto. Porque quem conheceu Jesus? Maria Madalena, ela conheceu Jesus. Maria Madalena é aquela que confessou os seus pecados a Jesus, né, ali, chorou os seus pecados, lavou os pés de Jesus com as lágrimas, secou com os cabelos e depois ungiu os pés de Jesus com aquele perfume precioso. Depois dessa experiência, ela nunca mais quis voltar à vida velha. Ela permaneceu porque, veja, ela confessou, ela se arrependeu, ela confessou e depois buscou a emenda. O que é a emenda? É não voltar à vida velha. E ela sabia que se ela estivesse distante de Jesus, ela voltaria à vida velha novamente. Por isso ela não se afastou mais de Jesus. Os evangelhos apócrifos falam que depois, né, dessa cena, ela então entra numa caverna e nunca mais saiu de lá para estar na presença de Jesus. Os apóstolos levavam a Eucaristia para ela, porque ela queria estar na presença de Jesus, permanecer ali. E diz a palavra assim, né? Entretanto, Maria conservava-se do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. E chorando, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco sentados aonde estiveram o corpo de Jesus. Interessante que ela não entrou no sepulcro. Assim como João, que respeitou a hierarquia apostólica, que esperou Pedro chegar. João chegou primeiro porque corria mais, era mais jovem, esperou Pedro chegar e entrar. Também Maria Madalena não entrou. Ela viu e os anjos vão falar com ela e nem sequer... Veja, quem conhece Jesus não aceita nem mais, não consola mais nem uma conversa com os anjos. É interessante essa passagem aqui. Ela está inconsolada porque agora, além de ela não ter mais Jesus, ao qual ela devotava a sua vida, agora não tem mais nem o corpo para chorar. Não é assim quando a gente vê cenas, por exemplo, de desaparecimento, quando desaparece o corpo de alguém, a mãe chora amargamente porque não tem nem sequer o corpo para chorar. Esse era o caso de Maria Madalena. Então nós vemos aqui que nem os anjos a consolam. E veja, Jesus fala para ela, com ela, e ela está de costa para Jesus. E ela também não reconhece pelo timbre da voz. É interessante que muitas vezes nós também damos as costas para Jesus, por isso nós não reconhecemos Jesus. Jesus está nos falando através do sofrimento, através das graças, né? Através das visitas que ele faz a nós, mas nós não o reconhecemos. Mas quando Jesus chamou ela pelo nome, então ela se virou, e grande foi a sua alegria. E aqui a cena mostra que Jesus já fala, não me toques, para mostrar que agora Jesus, ele já não é mais só aquele pessoa humana que caminhava com eles, né? Mas já está um grau assim, um grau de veneração. E Maria volta correndo para anunciar. Ela sabia que aquela notícia não era só para ela, e ela vai anunciar então aos apóstolos. Essa deve ser a nossa atitude, buscar inconsoladamente Jesus e partilhar, né? Depois do encontro com Jesus, anunciar aos outros que Jesus ressuscitou. Deus te abençoe.